todos, o nome deste canal é Testemunhos da Bíblia. Irei mais uma vez dar o depoimento de uma bênção alcançada. Aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 21, diz: Porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Amém? Olha só como Deus age. Fazia tempo que eu estava orando para Deus para que Ele me desse condições para eu comprar um carro. Porque o carro seria não para luxo, mas eu precisava do carro para necessidades próprias. E também estava orando para Deus para que Ele me desse condições para eu normalizar as minhas dívidas, que eu estava endividado na época, e estava nesse propósito de oração. Mas como eu estava no início do Evangelho, fazia 3 ou 4 meses que eu estava começando a ir para a igreja, não conhecia nada da Bíblia, e estava, irmãos, nessa oração a Deus. E nesse início eu buscava a Deus, como busco até hoje, sem interesse algum, né? Eu queria realmente, né, me transformar em uma nova criatura. Pois bem, em um determinado momento, no culto de segunda-feira, né, eu estava lá, eu era um dos primeiros a chegar na igreja. Chegou uma mulher lá na porta, estava marcando o seu nome no caderno de oração, e foi um obreiro atendê-la. Eu não escutei nada do que eles estavam conversando, mas veio uma vontade de ofertar uma cesta básica para essa mulher. Nem sabia se esse seria o motivo dela estar marcando no caderno de oração. Quando o obreiro entrou, conversei com ele e falei se a pessoa não iria se sentir ofendida de eu entregar uma cesta básica, porque eu senti no coração de eu fazer. O obreiro falou que não, que o motivo dela estar marcando o seu nome no caderno de oração, que ela estava pedindo uma visita, porque o marido dela sofreu um acidente e ele era o que trazia o sustento para casa. Então foi direção de Deus. E quando o culto começou, irmãos, saiu a vontade de entregar a cesta básica e me veio uma vontade de dar um determinado valor. Deus começou a me direcionar para dar um determinado valor no qual Ele iria colocar no meu coração. E olha só como as coisas acontecem, irmãos. E veio um sentimento de dar um determinado valor. E esse valor era justamente o único dinheiro que eu tinha para passar um mês. E como eu estava no início, irmãos, e veio aquela briga: será que eu estou ficando louco? Será que é realmente isso que Deus quer que eu faça? E fiquei, irmãos. Isso foi numa segunda-feira. E eu tinha prometido que iria entregar a cesta básica na quarta-feira. E terminou o culto, eu falei com a pessoa que estava pregando no dia que eu iria ofertar um valor no qual quarta-feira ia devolver. Segunda a quarta, irmãos, eu reclamei, né? Eu fiquei reclamando e me perguntando se era isso mesmo que era para acontecer. Chegou na quarta-feira, irmãos, eu fui obediente àquilo que Deus estava me mostrando e ofertei, mas sem interesse nenhum, né? E eu estava reclamando porque eu não conhecia ainda a palavra de Deus, mas eu estava entendendo que era a direção de Deus para fazer aquilo. Entreguei o valor e com amor, irmãos, sem interesse nenhum mesmo. E foi entregue para eles, e no dia seguinte eles foram até a casa da mulher fazer a visita e entregaram o valor para essa mulher. Quando foi na segunda-feira ou na terça, não me recordo, o obreiro que foi visitar essa mulher chegou para mim e disse que o valor que foi dado para a mulher era justamente o valor que ela precisava para completar o aluguel da casa, por o marido estar machucado e o credor, o dono do imóvel, ele não era compreensível nesse ponto. Então eles estavam preocupados por isso. Então o valor era justamente o valor que estava faltando para completar o dinheiro do aluguel. Falei, glória a Deus, foi feito com amor e passou, irmãos.
Depois de 2 semanas, olha só como Deus age. Me foi restituído um valor 100 vezes a mais do que aquele que foi ofertado. E esse valor, irmãos, foi usado para o quê? Comprar o carro, no qual era um propósito de oração, e foi usado para quitar todas as minhas dívidas da época. Ou seja, irmãos, fiz algo para Deus com amor, sem interesse, e Deus agiu conforme está na Bíblia. Me retribuiu 100 vezes a mais o valor que foi ofertado naquele momento. O que Deus quer que a gente entenda, irmãos? Se você está fazendo algo para Deus, não faça por interesse, não faça por os seus motivos próprios. Se for para você fazer algo para Deus, faça com amor, porque Deus, ele age dessa forma, com amor também. Então não adianta, irmãos, nós dizimarmos a Deus, ofertarmos algo para Deus, querendo alguma coisa em troca. Não é dessa forma que as coisas funcionam. Deus, ele age de uma forma no qual a gente não explica. Ele conhece as intenções dos nossos corações e ele quer curar essas intenções, se não for as intenções da forma que está na Bíblia. Então Deus nos cura, né, nos trata para que as bênçãos que nós estamos esperando sejam alcançadas, irmãos. Amém? Então foi feita uma oferta para Deus sem interesse algum, com amor ao próximo, e Deus me retribuiu e me abençoou. Estou aqui testemunhando, irmãos, o poder de fazer algo para Deus sem interesse. E termino esse testemunho repetindo o que foi dito lá no início, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 21, que diz: porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. O que é de Cristo é amarmos o próximo como a si mesmo. Amém? Guarde esse testemunho no coração e quando você for fazer algo para Deus, faça sem interesse nenhum, faça por amor a Cristo, que Ele irá te retribuir da forma que está na Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com esse testemunho e creio que ele será bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.